Vamos abrir nossas Bíblias mais uma vez em 2 Timóteo, dessa feita no capítulo 2. Estaremos lendo os versos de 1 a 7. 2 Timóteo, capítulo 2, versos de 1 a 7. Veja se alguém ao seu lado precisa compartilhar da sua Bíblia para o acompanhamento desta leitura. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos de 1 a 7. Assim lemos: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Vamos orar. Senhor Deus, louvamos o Teu nome, Pai, pela Tua palavra, louvamos o Teu nome pela Tua presença em nossa vida, louvamos o Teu nome pelo agir do Teu Espírito em nós. Apresentamos a Ti o nosso louvor, músicas de adoração que são para Ti e que só a Ti devemos. Recebe a nossa adoração e fala ao nosso coração conforme o Teu querer nesta hora. É o que suplicamos em nome de Jesus. Amém. Estivemos estudando esta epístola já hoje pela manhã. Estudamos o fato de que o apóstolo Paulo está trazendo ensinos, recomendações, conselhos para aquele jovem pastor Timóteo. Vimos também que ele traz nesta epístola, que deve ter sido a última carta escrita pelo apóstolo, e destacamos pela manhã que no momento em que ele está encerrando o seu ministério, sua preocupação é com pessoas. A sua preocupação, o seu interesse foi de escrever a uma pessoa. E nós vamos ver nesse texto que o seu propósito se desdobra. O seu propósito para com Timóteo, ele se reflete para além de Timóteo. A epístola traz um incentivo ao empenho de Timóteo naquilo que ele já tinha entendido ser missão recebida de Jesus, e para o que a capacitação vem de Deus. Falamos sobre isso pela manhã. Mas agora o apóstolo está como que passando o cajado. Ele diz: o tempo da minha partida está próximo. Eu estou transferindo algo que assumi ao longo da vida e do ministério, e que agora estou passando adiante. Ele se certifica de que o seu discípulo Timóteo entende toda a riqueza do ministério que desenvolve. No final do capítulo 1, ele vai se referir a si mesmo, as dificuldades que ele enfrenta, o sacrifício no seu ministério. Ele vai dizer que todos da Ásia o deixaram, ele está se sentindo só. Lá no final desta carta, ele vai enumerar várias pessoas, e de como ele está se sentindo sozinho nesse final de jornada. Mas ele destaca que houve pessoas que marcaram positivamente essa jornada. Ele agradece por Onesíforo,
Onesíforo, ele diz, foi alguém que se dedicou para apoiar o ministério. Foi alguém que, vindo a Roma, e Paulo está preso em Roma, ele não descansou enquanto não encontrou em que lugar Paulo estava, e foi até ele, e estendeu o braço, e colocando o ombro para dar apoio ao apóstolo. E o apóstolo então diz que Deus derrame da sua misericórdia sobre a vida de Onesíforo. Ele foi alguém que cumpriu bem o seu papel, que exerceu bem aquilo que seria a sua missão. Diante desses exemplos de abnegação, tanto de Paulo quanto de Onesíforo, é que agora o apóstolo entra com a expressão tu, pois. Temos estabelecido como tema para esta série de mensagens nesta segunda carta de Paulo a Timóteo, tu, porém. Nesta primeira vez em que Paulo se refere a Timóteo com este sentido de exclusividade, de que nós temos uma responsabilidade pessoal intransferível diante de Deus, independentemente daquilo que esteja acontecendo à nossa volta. Mas nessa primeira vez o apóstolo traz uma palavra positiva. Nas demais vezes, há 3 outras ocasiões em que o apóstolo usa a expressão tu, porém, tu, porém, tu, porém. Nesta primeira ele diz tu, pois. Porque agora a recomendação que ele traz está afinada com aquilo que ele acabou de dizer. Ele mencionou que era a sua luta, de que ele agora está preso e mesmo preso se sentindo só. O empenho de Paulo fez com que ele pudesse assumir esta posição, e a gente vai ver mais adiante nessa caminhada, nessa carta, ele talvez pudesse ter aquela posição de dizer, não valeu a pena, cheguei ao final de ministério, estou aqui só, abandonado, todos os que andavam comigo agora estão longe. Mas ele vai dizer, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. O apóstolo então menciona a si mesmo, menciona Onesíforo, e então diz, Timóteo, agora é sua vez. Você então, tu, pois. Ou seja, Onesíforo cumpriu o papel dele, eu estou terminando o meu papel, a minha missão. A bola está com você agora, Timóteo, a vez é sua. Você é que tem a responsabilidade de assumir o seu papel. Ele continua dizendo então, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Mencionamos pela manhã que parece que alguma coisa no ministério de Timóteo o fizera recuar um pouco, arrefecer nos ânimos, diminuir no empenho. É como se começaram a faltar as forças. O apóstolo então diz, olha Timóteo, a vez é sua, e você vai encontrar aquilo que você precisa, a força de que você precisa, na graça que está em Cristo Jesus. A nossa força vem dele. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, o apóstolo está no contexto de que ele reconhece que tem um espinho na carne, tem alguma coisa que dificulta a realização do trabalho, não sabemos exatamente o que era esse espinho, há várias conjecturas do que é que, a que é que Paulo se refere quando ele menciona esse espinho, mas o fato é que ele diz que pediu a Deus, por 3 vezes pediu a Deus que o livrasse desse espinho, que essa dificuldade fosse removida, e a resposta então, está nesse versículo 9, de 2 Coríntios capítulo 12, a resposta de Deus foi, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus se evidencia na fraqueza. Temos um exemplo disso na conhecida história de Gideão.
Gideão foi chamado por Deus para livrar o povo dos ataques dos midianitas. O povo trabalhava o ano todo plantando, cultivando a terra. Quando chegava na hora da colheita, os midianitas vinham em número extraordinário e faziam aquilo que a gente conhece como um arrastão, não? Eles faziam um arrastão levando tudo. Gideão então está até se antecipando à hora da colheita para conseguir salvar alguma coisa. Está escondido, está num lugar onde se trata as uvas, mas ele está tratando o trigo. E de repente a voz de Deus vem para ele: Gideão, vai nessa tua força e livrarás o povo da mão dos midianitas. E Gideão diz: não, Senhor, eu não consigo. Aí Deus vai, não vamos tratar em detalhes toda a história, a situação em que Gideão pede sinal de Deus. Ele pede um sinal, Deus atende aquele sinal. Ele pede o sinal contrário, Deus atende aquele sinal. Ainda dá mais uma prova, até que Gideão diz: tá bom, Deus, eu vou. E então ele conclama o exército e se apresentam 32 mil homens para a luta, para a batalha. Mas os midianitas, o texto bíblico diz que eram numerosos como a areia da praia do mar. A quantidade de camelos, daqueles que vinham montados em camelos, era incontável. E agora Gideão tem 32 mil homens para esse combate. E o que é que Deus diz? Gideão, você tem muita gente, você está com muita gente, vocês vão pensar que foi o braço de vocês que venceu a batalha. Faça o seguinte, Gideão, diga ao povo que quem tiver com medo pode voltar para casa. Daqueles 32 mil, a gente fica pensando, quantos será que voltariam? O que é que aconteceria se fôssemos nós? Daqueles 32 mil, 22 mil voltam para casa. E Gideão fica com apenas 10 mil agora. E aí Deus vem e diz: não, Gideão, ainda tem muita gente. Você ainda vai pensar que foi o seu braço. E aí Deus manda Gideão fazer uma seleção na maneira como cada soldado tomava água no riacho. E restam agora 300 para lutar com um exército numeroso como a areia da praia do mar. Mas o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Deus então estabelece a estratégia que Gideão vai utilizar. E com aqueles 300 homens, Gideão coloca para correr aquele exército e é vitorioso naquela batalha. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A música que foi cantada agora foi nesse sentido de que não sou eu. Tanto a primeira como a segunda músicas, né, cantadas por Brenda e Júlia. Não sou eu. A obra quem faz é Deus. Por isso o apóstolo disse para Timóteo: olha, você vai encontrar força na graça que está em Cristo Jesus. Aquilo de que você precisa, você vai encontrar nessa graça. Esse fortalecimento vem de Deus por graça, não é mérito, é propósito de Deus. Se Deus manda, nós podemos realizar. Se Deus nos chama, se Ele nos conclama, Ele vai dar as condições para que a obra seja feita. O fortalecimento não é por nosso mérito, mas ele está em Cristo. E então é preciso termos comunhão com Cristo para podermos nos alimentar dessa graça que precisa nos invadir e que o poder que há na graça de Cristo possa suprir tudo aquilo de que precisamos. Aquilo de que precisamos para enfrentar a nossa própria vida, as dificuldades que a vida nos apresenta. E nós encontramos essa força em Cristo. Quantas vezes temos testemunho de alguém que diz: pastor, eu não sei o que seria de mim nesta situação, se não fosse a presença de Cristo na minha vida. A força está em Cristo e Ele coloca à nossa disposição.
E então, para a realização daquilo que Ele tem como propósito na nossa vida, Ele vai abrir portas, Ele vai mostrar o caminho, Ele vai colocar as oportunidades. Temos citado diversas vezes aquele texto de Colossenses, capítulo 4, versículos 5 e 6. É fácil lembrar, né? 4, 5, 6, Colossenses, onde o apóstolo diz: andai com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades, a vossa palavra seja sempre agradável, mas temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Isso quer dizer que Deus coloca oportunidades diante de nós. O que precisamos é estar atentos a essas oportunidades. E Ele vai dar então a condição para tudo aquilo que seja necessário. E a gente vai aproveitar essas oportunidades com um pouquinho do sal do Evangelho. Na comunhão com Cristo estaremos alimentados para tudo aquilo de que precisamos para realizar a sua obra. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Mas agora ele continua e diz: e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Transmite o que ouviste. A responsabilidade que temos é de ser canal de bênção. Aquilo que chegou até nós precisa chegar até outras pessoas. O Senhor Jesus colocou-nos a responsabilidade de fazer discípulos. Esta carta trata de fazer discípulos, de aquilo que recebemos do Senhor Jesus, podermos compartilhar com outras pessoas, podermos então colocar à disposição, para que outros possam ter a mesma bênção que nós encontramos. E o apóstolo então: o que você ouviu, isto mesmo transmite. Fidelidade no ensino, estarmos nos alimentando na palavra, para que aquilo que estejamos transmitindo esteja firmemente fundamentado na palavra de Deus. Isto mesmo transmite, e transmite a homens fiéis. Essa palavra aí que nós temos de fiéis, pode ter dois sentidos, e os dois se aplicam nesse contexto. Fiéis como aqueles que creem, que confiam nas promessas de Deus. Aqueles que têm entendido o que é que Deus tem como mensagem a transmitir, têm recebido para si, crendo nesta mensagem. A mensagem que temos por transmitir é mensagem de salvação, é mensagem de perdão, é mensagem de vida eterna, é mensagem da presença de Deus na nossa vida, é mensagem da graça de Deus, porque a salvação, o perdão, a vida eterna chegam até nós como presente. Cristo é que pagou o preço, Cristo é que morreu na cruz, Cristo é que assumiu a nossa condenação, para poder nos oferecer de graça, salvação, perdão, vida eterna, segurança de estar com Ele por toda a eternidade, para todo sempre. A mensagem do Evangelho é uma mensagem extraordinária, por isso ela é chamada de boa nova, porque o que todo mundo pensa é de que para você merecer de Deus alguma coisa, você tem que fazer por onde? Até há quem cite uma expressão achando que está na Bíblia, e diz, que está na Bíblia, um versículo, né? Faze por onde que te ajudarei. Né? Não existe esse versículo na Bíblia, né? Mas o princípio que a Bíblia então nos apresenta no Novo Testamento, o Antigo Testamento mostra tudo aquilo que precisaríamos fazer para merecer de Deus a salvação, o perdão. Mas aí chegamos à conclusão de que é impossível, é impraticável, não há quem possa cumprir com tudo aquilo que está exigido no Antigo Testamento. O Antigo Testamento serve para mostrar como sozinhos nós não podemos alcançar salvação, vida eterna. E é por isso que Cristo veio, exatamente pelo fato de que sozinhos não podemos. E então Cristo veio para fazer aquilo que era impossível a nós.
Ele veio para que, sendo sem pecado, pudesse levar sobre si o nosso pecado. Sendo sem pecado, pudesse levar sobre si o pecado de toda a humanidade. É isso que o apóstolo João diz lá na sua primeira carta, que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. E que cabe a nós simplesmente receber. E ao receber uma dádiva tão grande, a nossa resposta para Deus deve ser a resposta de serviço. Nós já citamos o texto que diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele veio para dar a sua vida para que nós fôssemos resgatados da condenação do pecado, da situação de condenados, para a situação de justificados. Ele leva sobre si o nosso pecado e entrega para nós a sua justiça. Os homens fiéis a que aqui se refere são homens que entendem essa mensagem. Entendida esta mensagem, estão capacitados para levá-la adiante, para compartilhar. Todos que já receberam a Jesus como Salvador, então são esses homens fiéis que estão prontos para repassar aquilo que receberam. Mas o segundo sentido dessa palavra é em quem se pode confiar. Homens fiéis, homens em quem se pode confiar. E Jesus confiou. Jesus confiou a nós essa responsabilidade de proclamação, essa responsabilidade de compartilhar, essa responsabilidade de levar a outros esta verdade do Evangelho, este Evangelho de salvação, de graça, pela fé em Jesus Cristo. Transmite o que ouviste, isto mesmo que ouviste, transmite a homens fiéis. Mas ele continua dizendo, e também idôneos para instruir a outros. Idôneos para instruir a outros. No original, a palavra que aqui é traduzida por idôneos, é uma palavra que significa bastante, suficiente. Aqueles que são o suficiente para transmitir a outros. Ou seja, aquilo que recebemos, aquilo que nós já entendemos da palavra de Deus, nós já podemos repassar para outro. À medida que alguém vai caminhando na sua fé, vai amadurecendo, vai conhecendo mais da palavra de Deus, ela vai podendo, vai sendo suficiente para transmitir mais. Mas isso não quer dizer que alguém, para transmitir, precisa conhecer toda a verdade da palavra de Deus para poder começar a compartilhar. Nós temos exemplos na palavra de Deus de quando o Senhor Jesus encarregou pessoas que tinham acabado de ter um encontro com Ele. Alguns foram encarregados, outros voluntariamente se dispuseram. Como encarregado, a gente tem aquele endemoniado da região de Gadara, que depois que Jesus então o livra daquilo que o prendia, ele quer seguir a Jesus. Jesus vai entrando no barco para atravessar o mar da Galileia, e aquele homem quer entrar também, ele quer ir junto com Jesus, e Jesus diz, não, mas vai para os teus e conta tudo quanto Deus te fez. Aí está até uma orientação do que é que nós podemos fazer para compartilhar. A instrução de Jesus foi, basta você dizer o que é que Deus lhe fez. Que mudança houve na sua vida depois que você encontrou a Jesus? O que é que Deus fez na sua vida? Aquele homem é enviado por Jesus para aquela região de Decápolis, que eram 10 cidades, e todos se admiravam do seu testemunho. E uma pessoa voluntária foi a mulher samaritana. Ela acabou de ter um encontro com Jesus. A princípio, aquela conversa começou por causa de água. Ela não estava procurando Jesus para ouvir dele ensinamentos. Ela simplesmente foi ao poço buscar água. E partindo do tema água, Jesus apresenta a ela a água viva,
e que diz que aquele que beber da água que eu lhe der, esta água se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E aquela mulher, quando entende o que Jesus está dizendo e quem é Jesus, ela larga o seu cântaro e sai em velocidade, volta para a sua cidade e diz: olha, eu encontrei um homem que me disse tudo sobre a minha vida. Não será ele o Cristo? Ela apenas ainda tinha uma dúvida. Ela não faz uma afirmação, ele é o Cristo. Ela diz: a impressão que me dá é de que ele é o Cristo. O entendimento que eu tenho é de que ele é o Cristo. Vocês não querem conhecê-lo e tirar a prova? E aqueles homens vão até Jesus e depois de ouvir a Jesus, pedem que Jesus permaneça ali naquela região por mais 2 dias. E no final eles dizem para aquela mulher: olha, agora nós cremos não apenas pelo que você falou, mas porque nós temos visto, nós temos testemunhado. A gente tem um discípulo que começou a seguir a Jesus, estava no início de tudo. Filipe, ele chega para Natanael e diz: olha, nós encontramos o Messias, Jesus de Nazaré. E aí, Natanael diz: mas e pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré era uma vilazinha bem pequenininha, não tinha expressão nenhuma, em tudo que foi relatado no Antigo Testamento, parece que não tinha nada, e a promessa era de que o Messias haveria de nascer em Belém. Natanael diz: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Qual é a resposta de Filipe? Vem e vê. Venha e veja você mesmo. Se aproxime e tire suas dúvidas. Chegue perto e conheça melhor. Então, Jesus encarregou pessoas que estavam recém-achegadas a Ele para transmitir. Já era o suficiente. Aquilo que eles tinham aprendido já poderiam compartilhar com outros. Aí alguém vai dizer: pastor, mas se eu for falar para alguém a respeito do Evangelho, alguém pode vir com uma pergunta que eu não saiba a resposta. Se isso acontecer, anote a pergunta, né, e compartilhe com alguém que está numa jornada já mais longa, um maior conhecimento da Bíblia, e ver quais seriam as respostas. Mas, de repente, pode ser que todas as respostas você já tenha. Aquilo de que você precisa para compartilhar já seja o suficiente o que você tem. Transmite o que ouviste a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. E finalmente o apóstolo apresenta 3 figuras, 3 metáforas: a metáfora de um soldado, a metáfora de um atleta e a metáfora de um lavrador. Quanto ao soldado, ele já começa dizendo: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Aqui o que o apóstolo está fazendo nessa comparação, ele agora apresenta para Timóteo de que será necessário um empenho. Essas 3 figuras, elas relatam empenho, elas relatam esforço, elas relatam dedicação. E então o primeiro é de um soldado. E ele diz: primeiro, sofre comigo, como bom soldado de Cristo Jesus. O soldado, bem, quem já foi soldado sabe que a vida de soldado não é fácil, não? A vida de soldado requer realmente empenho, dedicação. E a figura que Paulo apresenta aqui está situada nesse contexto. Mas ele vai dizer: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Outra tradução, a revista e corrigida, diz, ao invés de não se envolve, diz não se embaraça.
em negócios desta vida. Isso tem afinidade com aquilo que o escritor aos Hebreus vai dizer: pois que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o peso e o pecado que tão de perto nos assedia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O que ele está dizendo aqui não é que quem for soldado de Jesus Cristo precisa deixar qualquer outra coisa que faça. De fato, um soldado, até hoje, alguém que serve nas Forças Armadas, ele tem dedicação exclusiva. Ele não pode ter outro emprego. Aqui no Brasil, a lei diz isso: ele não pode ter outro emprego, ele precisa ter dedicação exclusiva. Agora, será que o apóstolo está dizendo assim, que quem for um soldado de Cristo não pode ter um outro trabalho, tem que só trabalhar para Cristo? O que é que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer é que em tudo que estiver fazendo, precisa estar lembrado de que é um soldado de Jesus Cristo. O próprio apóstolo Paulo, ele trabalhou fabricando tendas, ele se sustentou, e aqueles que estavam com ele, com a fabricação de tendas. Então, ele não pode estar querendo dizer aqui que não tem nenhum outro tipo de trabalho, mas o que importa é saber que naquilo em que estivermos envolvidos, a prioridade está em servirmos a Jesus Cristo. Quando ele diz não se embaraça em negócios desta vida, é porque muitas vezes negócios desta vida podem nos amarrar, nos prender, nos embaraçar, dependendo da maneira como agimos, dependendo se em tudo o que fazemos, fazemos de acordo com a orientação da palavra de Deus. E então, se alguma coisa tem a tendência de nos embaraçar, a gente deve evitar, para que o nome de Jesus não seja arrastado junto com isso que possa nos prender. Porque quando a gente comete alguma coisa que envergonha, isso envergonha a Jesus Cristo. Eu lembro de uma capa de uma das revistas brasileiras de notícias, em que alguém que foi preso por um crime bárbaro, tinha escrito na capa em letras garrafais, tinha a foto dele e escrito evangélico. A gente não vê, quando alguém comete algum crime, a pessoa dizendo era de tal outra religião, né? Mas se a gente se dispõe a seguir a Jesus Cristo, aquilo que a gente faz, se é algo vergonhoso que a gente faz, envergonha é o nome de Jesus Cristo. Então, aqui o apóstolo diz, não se embaraça em negócios desta vida para satisfazer aquele que o arregimentou, porque o propósito de Deus é diferente deste. Mas aí ele usa a figura do atleta, e ele diz que o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Os jogos, as Olimpíadas eram disputadas e havia um grande empenho dos atletas, havia um compromisso, tanto no treinamento quanto na hora da participação dos jogos. Havia regulamentos que definiam como seria essa participação, e havia regulamentos que definiam até como seria o treinamento. Ele precisava jurar que tinha tido, dependendo de algumas opiniões, algumas interpretações a respeito, de 6 a 10 meses de treinamento intensivo para que ele pudesse ser aceito para os jogos. O atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. A coroa era algo passageiro, era aquela coroa de plantas que eram colocadas na cabeça daquele que fosse vitorioso.
Mas ele diz que não é coroado se não lutar segundo as normas. Mais uma vez, faz alusão a isso que pode embaraçar, a isso que pode dificultar o testemunho do Evangelho. E ele então apresenta: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. O lavrador que trabalha, e esse que trabalha tem o sentido de que trabalha com afinco, com empenho, deve ser o primeiro a desfrutar dos frutos. Ele aponta que haverá resultados, haverá frutos, e que satisfação a nossa em podermos ver a mudança de vida em alguém que está ao nosso lado, alguém com quem compartilhamos a mensagem do Evangelho e ver a transformação, ver o resultado. E tivemos neste final de semana o seminário Multiplique, e tivemos a palavra do pastor Fernando Brandão, do pastor Fabrício Freitas, do pastor Milton, ricas palavras falando sobre multiplicação, exatamente dentro deste tema de reproduzir aquilo que Cristo fez por nós, de refletir a imagem de Cristo, de impactar a vida de outro. E o pastor Fernando citou um exemplo de alguém que estava com o casamento em ruínas, mas alguém chegou perto, um colega de trabalho, e começou a acompanhar, e aí disse: vamos lá para o meu pequeno grupo. E aquele homem começou a participar do pequeno grupo, começou a estudar a palavra de Deus, ter contato com a palavra de Deus. Isaías no capítulo 55 vai dizer: a minha palavra não voltará vazia, mas fará o que me apraz. Da mesma maneira que a chuva cai e então prepara o solo para o desenvolvimento, e depois evapora e volta, assim a minha palavra não voltará para mim vazia. Aquele homem começou a passar por uma transformação. Ele estava separado da esposa, mas ele agora convidou a esposa para vir participar também do PG. E a esposa, a princípio, achou estranho aquele convite, eles já estão separados, né? Mas ela começou a notar alguma coisa de diferente no seu esposo, até que accedeu em vir, e começou a ter contato com a palavra de Deus também. E hoje aquele casal lidera PG, né? Teve um encontro com Cristo, reatou o seu relacionamento e uma transformação de vida. Agora pense na alegria daquele colega de trabalho que convidou o seu amigo, que o colocou em contato, que disse como Filipe disse para Natanael: vem e vê, venha e veja por você mesmo. Frutos estarão sendo trazidos como resposta, como resultado. E então o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Aqui a gente falou a respeito do que Paulo mostrou para Timóteo. De que forma é que Deus deseja aplicar isso na nossa vida? A recomendação de Paulo então chega até nós. Pondera estas coisas. Coloca no coração o que é que está ao alcance fazer. Coloca no coração também que mudança de vida precisa ser experimentada. O que é que precisa ser transformado na minha vida, para que eu possa estar transmitindo melhor, refletindo melhor a vida de Jesus Cristo. Quais as pessoas que eu posso alcançar? De que maneira eu preciso aprofundar minha comunhão com Cristo, para que a força que vem dele possa suprir a minha necessidade, para que eu possa realizar tudo aquilo que ele tem. O apóstolo fala de discipulado que ele estava fazendo com Timóteo, e então nós temos a oportunidade, já temos a suficiência para fazer um discipulado com pessoas que estão à nossa volta, fazer discípulos. E precisamos ter então essa disposição para a vida cristã, que está retratada na figura do soldado,
do atleta, do lavrador. Na certeza de que, apesar de que todo esse texto aponta para empenho, esforço, mas com Jesus isso se torna leve. E tivemos há pouco mais de 2 semanas também a oportunidade de ouvir o pastor Roberto Laia aqui. E uma das coisas que ele compartilhou foi que Jesus Cristo disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. E então ele diz: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando nós então abraçamos esse propósito de servir ao Senhor Jesus Cristo, mesmo esse empenho que ele agora retrata para Timóteo, termina sendo tão gratificante que é para nós um jugo suave e leve. Veja alguém que está fazendo algo que gosta, algo em que tem prazer. Essa pessoa vai dizer: eu quero fazer isso o resto da minha vida. Deus tem nos dado capacidade para realizar tudo aquilo que Ele tem como propósito. E o que precisamos é nos aplicar, deixar que Ele possa dirigir a nossa vida. É fazer como Ele diz aqui: pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. E Ele estará suprindo as nossas necessidades. Nós estaremos buscando maior comunhão com Ele. E Ele estará realizando tudo aquilo que Ele tem para realizar na nossa vida. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. E aí a gente se pergunta: como está a sua vida com o Senhor Jesus? Você já deu este passo de entendimento desta mensagem? De você poder ser classificado como esses que o apóstolo diz, homens fiéis. Não estou falando aqui de religião, não estou falando aqui de denominação, eu estou falando do entendimento de que Cristo salva de graça por meio da fé, de que Ele já fez tudo o que era necessário, e o que cabe a nós é abrir o coração e deixar que Ele invada a nossa vida, de que Ele seja Senhor na nossa vida, de que Ele possa nos direcionar, que Ele possa agir em nós. E para isso basta dizer: sim, Senhor, eu quero que Tu sejas o meu Salvador e o meu Senhor. E então, todo esse restante já será o suficiente. Todo esse restante será consequência do agir dele na nossa vida. Então eu lhe conclamo a nesta hora poder dizer: sim, Jesus, eu entendo que Tu pagaste o preço, de que agora a dívida que era minha, ela foi quitada pelo derramamento do Teu sangue na cruz, e agora eu recebo o perdão de graça. Eu creio no perdão que Tu ofereces. E então, entregue a sua vida nas mãos de Jesus. O mais Ele fará. Ele fará no tempo próprio. Ele fará da maneira que você irá entender, dessa forma como o apóstolo disse: pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Entregue a sua vida nas mãos de Jesus. Diga para Jesus: sim, Jesus, eu quero que Tu sejas o meu Salvador e o meu Senhor. E a cada um de nós que já recebeu a Jesus, de que forma é que estaremos nos dispondo a ser como soldado, atleta, lavrador? De que forma estaremos cumprindo com isso que o apóstolo encaminha para Timóteo? Fortifica-te na graça
e o que ouviste, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. De podermos ser esses homens e mulheres fiéis e idôneos para instruir a outros, para fazer discípulos, para alcançar pessoas com aquilo para o que nós mesmos fomos alcançados. Vamos orar. Senhor Deus, louvamos o Teu nome, Pai, e agradecemos pela Tua palavra, porque a Tua palavra nos traz esta verdade de que Cristo veio para assumir condenação que era nossa, para nos oferecer perdão, vida eterna, salvação de graça por meio da fé. A Tua palavra nos ensina esta realidade. Assim, Senhor, nós te somos gratos por podermos desfrutar do estudo da Tua palavra. E assim, Senhor, nós agradecemos pela salvação em Cristo. E nesta hora, Pai, se aqui alguém ainda não tinha dado este passo, que o Teu Espírito esteja confirmando em cada coração a necessidade de entrega, a necessidade de clamar por Jesus Cristo como Salvador e Senhor, na certeza de que o Teu Espírito vem para habitar em nós, na certeza de que Tu estarás dando a orientação em todas as coisas, e que possamos ser instrumento em Tuas mãos para a realização da Tua vontade. Assim, Senhor, fala a cada coração e faze-nos prontos para a realização dessa Tua vontade, que possamos estar compartilhando com outros, que possamos estar nos aproximando de Ti em oração, na leitura da palavra, para que possamos receber toda a força necessária para a vida cristã e que o Teu nome seja glorificado na vida de cada um de nós. Leva-nos em paz aos nossos lares, dá-nos uma semana de bênçãos guiados pelas Tuas mãos e que possamos ser instrumentos Teus onde quer que estejamos. É a oração que fazemos nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Amém.